Olá, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Temos uma pergunta bem bacana para responder e essa pessoa que encaminhou a pergunta não quis se identificar. É uma pergunta que eu recebi diretamente no WhatsApp, no particular. Então a pessoa só se identificou aqui como D.S, né? DS, e ela traz aqui uma pergunta muito legal. Então, antes de eu falar sua pergunta, muito obrigada por você participar aqui do canal, por você compartilhar a sua dúvida e por você estar aqui conosco assistindo e participando. Muito obrigada. Então a DS, ela pergunta o seguinte, ela não é pergunta, ela comenta até, né? Estou preocupada com minha sobrinha de 11 anos, pois seus pais estão exigindo muito dela. Exigem que ela estude o dia todo para compensar o conteúdo nessa época de pandemia, por considerarem que o ensino à distância, na forma como está sendo feito, está fraco ou podendo deixar a desejar lá na frente pro vestibular. Então vamos lá. 11 anos, estamos falando já de uma pré-adolescência, de uma fase em que a criança está em transição entre duas realidades, né? Ela está deixando para trás os prazeres da infância e começando a mergulhar num mundo para ela desconhecido, com uma série de hormônios já circulando no seu corpo, onde ela não sabe direito o que faz com isso, né? Na pré-adolescência, as alterações de humores já são muito frequentes, né? São altos e baixos, assim, intensos durante o dia, e de uma forma onde a criança ela demonstra o conflito que ela vive por esse momento de transformação entre deixar uma fase da vida e abrir-se para outra fase. Quando os pais colocam muita preocupação nessa fase, ou quando exigem mais do que a criança pode dar, ou exigem de forma não adequada, ao invés de proporcionar à criança recursos para que ela cresça e se desenvolva com autonomia, com segurança, sabendo que tem capacidade de aprender, sabendo que tem condições de dar conta dos conteúdos que vêm. Nessa pressão que os pais acabam colocando sobre a criança, eles podem prejudicar muito o desenvolvimento emocional da criança, colocando inclusive limitações na forma como ela vai se desenvolver ao longo da vida e muitas vezes podendo levar a criança a ter raiva dos estudos, a ter raiva da escola, raiva dos professores, que nada mais é do que uma raiva velada direcionada aos pais. Vamos olhar esse momento de pandemia como uma outra possibilidade. Essa geração que está aí, ela é altamente digitalizada, né? As crianças e os pré-adolescentes conhecem de tecnologia melhor do que a gente em alguns aspectos. A pandemia traz duas situações. A primeira delas é que volta as crianças para dentro de casa, para o lar. E o que há neste lar? Existe amor? Existe carinho? Existe preocupação um com o outro? Existe ajuda? Existem limites? Existem relações saudáveis? Ou esse lar está vazio, preenchido por trabalho,
dinheiro, pouco tempo, festas, compras, shopping, academia, mídias sociais, fotos, encontros com os amigos, muitas vezes vazio. O que tem nesse lar para o qual essa criança voltou? E sobre a tecnologia, olha o avanço que a gente está alcançando quando o mundo inteiro, ao mesmo tempo, precisa aprender a se comunicar online, aprender a dar uma aula ou assistir uma aula ou fazer uma prova de forma online. Olha o quanto nós iremos avançar em melhores produtos, em melhores recursos, o quanto as escolas que estavam bastante atrasadas em questões tecnológicas, o quanto as escolas estão evoluindo para dar conta deste momento. E quando a escola ela acompanha a tecnologia, os melhores resultados acontecem, porque as escolas começam a entregar pessoas com conhecimento e experiência para agir no mundo digital. E essa preparação está acontecendo. Ela faz parte dos estudos da Organização Mundial do Trabalho, faz parte de uma das 8 tendências que lá estão. E a escola, então, acompanhando a tecnologia, né, saindo desse déficit em que ela se encontrava, nós teremos um salto, no qual eu acredito, muito expressivo nos próximos anos. E aí? Quando nós estamos forçando o nosso filho a estudar sem limites, que limites nós estamos ensinando? Quando nós estamos ensinando o nosso filho que aquilo que a escola está entregando não é suficiente, o entendimento pode ser: nada é suficiente para os meus pais. Nada do que eu faço vai atender a expectativa dos meus pais. E o que eu faço quando criança e depois como adulto, quando eu sei que nada daquilo que eu faço atende às expectativas daquelas pessoas que eu amo ou daquelas pessoas que eu dependo financeiramente? Eu continuo fazendo, se não adianta nada? Olha o que uma simples atitude de forçar o filho a estudar sem limites, a exagerar e a não confiar no que a escola está transmitindo, fazendo o seu melhor com os recursos que tem nesse momento, o quanto você pode estar instalando comportamentos limitantes e negativos no seu filho, na sua filha, numa fase de pré-adolescência tão importante da vida, tão fundamental para quem para que tipo de pessoa e de profissional esse pré-adolescente vai se transformar, vai evoluir. Eu não compraria livros, eu não forçaria meu filho eu não forço meus filhos a estudar. Eu peço aos meus filhos e encaminho os meus filhos para que tenham autoconhecimento, percebendo quais são as suas emoções, responsabilidade em relação aos seus estudos, aprender, estudar, cumprir os seus compromissos com as provas, com os trabalhos, falar quando não sabe, pedir orientação, pedir explicações aos professores, falar aos professores quando não prestou atenção na tarefa e por isso que não sabe fazer em casa depois, a enfrentar o mundo da escola, que é o mundo da criança, com os recursos que essa criança já possui à medida que os anos vão passando. É isso que vai proporcionar, estimular e entregar melhores profissionais no futuro, melhores filhos, melhores seres humanos.
Então, menos teoria, menos forçação de barra, menos estresse, menos desequilíbrios por parte dos adultos e mais amor, mais segurança no lar, mais harmonia, mais equilíbrio, mais coerência entre as atitudes e as ações. Se esse momento de pandemia nós estamos sendo convidados a recuarmos e voltarmos para dentro das nossas casas, eu acredito que existe um objetivo espiritual muito forte envolvido nesse momento e que estará nos ajudando a crescer e nos melhorarmos como seres humanos. Lembre-se que pais equilibrados criam e desenvolvem filhos equilibrados. É isso aí. Um grande e afetuoso abraço a todos vocês e até a próxima pergunta. Valeu, obrigada!